Meus amigos, feliz Páscoa! O vídeo de hoje vai ser muito especial, com um dos jogos mais bizarros da história do futebol americano. Ele aconteceu há 104 anos entre Georgia Tech e o finado time de Cumberland. Na verdade, ele até existe hoje, mas depois desse jogo, ele não existiu mais. E pois é, parece mentira, mas em 7 de outubro de 1916, Georgia Tech venceu Cumberland por 222-0. Eu já ouvi muito falar desse jogo, e quando eu ouvia falar dele, eu falava, 222-0, não deve ter graça nenhuma. Não, esse jogo é engraçadíssimo, velho. Aconteceu cada coisa maluca nesse jogo, que vocês vão ver aqui. Foram 63 pontos no primeiro quarto, 63 no segundo, 54 no terceiro, 42 no quarto. E mais que o placar, o jogo foi completamente bizarro. Teve kicker que pegou o próprio chute e marcou touchdown, o quarterback que saiu inconsciente 3 vezes na partida e um jogador que correu de um cachorro no meio do jogo. Fica aí, porque você vai amar essa história. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e eu preciso dar os créditos aqui. Eu já sabia que esse jogo existia, mas foi através do Bigode NFL que eles lembraram disso, porque eles postaram justamente no dia da Páscoa falando do maior chocolate da história da NFL. Que linda homenagem. Eu já achei a história, o jogo sensacional, mas aí o Trick Play Brasil, sigam eles, os caras são muito legais, eles postaram um vídeo do SB Nation, que é um perfil, uma página, um portal bem famoso aí, que conta a história desse jogo. O SB Nation, eles se basearam no livro You Dropped It, You Pick It Up, que é tipo, você dropou a bola, você recupera, que conta a história desse jogo. A questão é que esse livro é tão raro e nunca mais foi publicado, que as edições que tem na Amazon custam tipo $500 no mínimo. Então, Bigode NFL, Trick Play Brasil e o vídeo do SB Nation, muito obrigado porque vocês me deram a ideia de fazer esse vídeo. Esse vídeo vai ser inspirado, baseado no vídeo do SB Nation, que basicamente é a única fonte de informação que a gente tem sobre esse jogo, que foi sensacional. Então vamos lá, é muito importante pra gente entender por que aconteceu isso, a gente entender um pouquinho do que tava por trás. Alguns meses antes, mais cedo naquele ano, Cumberland destruiu Georgia Tech num jogo de beisebol por 22-0, foi absurdo. Tinha uns momentos em que os caras estavam só tipo, soltando a bola no chão e correndo e fizeram vários pontos assim, foi uma tristeza. É coincidência que esse jogo foi 22-0 e a vitória no futebol americano foi 222-0? Não. O técnico daquele time de beisebol e o técnico de Georgia Tech no futebol americano, John Heisman. Essa parte eu vou copiar do vídeo do SB Nation, porque eles fizeram uma coisa genial, que é exatamente o que eu vou fazer aqui, pra vocês entenderem a importância do John Heisman. Vamos ver um jogo de hoje. O placar com jardas para percorrer e o tempo de jogo foi ideia do John Heisman. O quarterback que grita hike, hut e esse tipo de coisa, ideia do John Heisman. O center que joga a bola pro quarterback atrás dele, ideia do John Heisman. O quarterback lançar um passe para frente, invenção do John Heisman também. Hoje em dia, o melhor quarterback do college, ele ganha um prêmio que é o troféu Heisman, homenagem a ele também. Ele era tão apaixonado por futebol americano que quando ele morreu, ele estava escrevendo um livro sobre a história do esporte. Só que ele não era tão fácil de se lidar assim. O Heisman ficou muito pistola com a derrota que Cumberland provocou em cima de Georgia e ele queria se vingar no futebol americano. A questão é que Cumberland tinha descontinuado o time de futebol americano deles para aquele ano, só que ainda estava no calendário da temporada e eles iam se enfrentar. O Heisman ameaçou multar o Cumberland em $3.000 se eles não participassem da partida, o que hoje é tipo $70.000. Mais do que isso, para incentivar os caras a jogar, ele pagou $500 para ajudar com custo de viagem e tudo mais. $500 na época é mais ou menos uns $12.000 hoje. Então beleza, Cumberland topou e criou um dos piores times da história do futebol americano. Outra treta do Heisman para esse jogo era com repórteres esportivos. Ele dizia que os repórteres focavam muito em quem fez mais ponto, era o melhor time e tudo mais. Então eles falaram, esse é o critério? Então vamos fazer ponto. O time de Georgia era realmente muito forte. Eles iam fazer mais de 4 anos sem perder um único jogo. Então se eles enfrentassem qualquer um, já seria uma vitória provável. Imagine enfrentando uma desgraça que era esse time de Cumberland. Beleza, o jogo começa. Cumberland recebe o kickoff e já na tentativa de retornar, o quarterback do próprio time deles é nocauteado pela primeira vez e ele sai do campo carregado. E aí eles não conseguem avançar nada, não conseguem fazer o first down e são obrigados a devolver a bola. Georgia faz o touchdown 2 jogadas depois e logo no começo do jogo, 7
17-0. Cumberland pega a bola, sofre um fumble, Georgia faz o touchdown no retorno, 14-0. Cumberland sofre o fumble de novo, Georgia faz o ponto de novo, 21-0. Depois de 18 jogadas apenas, o jogo já tá 28-0 no começo do primeiro quarto. E tem um outro problema na época, tinha uma regra de que quem sofria o touchdown podia escolher chutar ou receber, e 5 vezes nessa partida Cumberland deu a bola de volta para Georgia. Então eles sofreram o touchdown e deram a bola de novo para Georgia. Isso colaborou para, no começo do segundo quarto, já tá 70-0. E aí vem uma das coisas mais bizarras desse jogo. Em uma dessas pequenas posses de Cumberland, eles conseguiram acertar um passe, cara. E eles tiveram um passe completo no jogo, enquanto Georgia só fez touchdown correndo, retornando e esse tipo de coisa. Eles não fizeram nenhum passe completo, mesmo o técnico do time sendo o criador do passe pra frente. Então, mesmo com 222-0, Cumberland teve mais passes completos do que Georgia. Bizarro. E teve um momento do jogo muito específico que Cumberland conseguiu desviar dos jogadores e teve o campo inteiro aberto pra marcar um touchdown, velho. E o cara correu, ele começou a correr, ele falou, eu vou conseguir marcar esse touchdown. Cumberland não tinha passado nem das 50 jardas. E enquanto ele corria, ele tropeçou no colega de time que tava procurando óculos e perderam a bola. Lembra do quarterback nocauteado? Depois de um tempo, Cumberland colocou ele de novo, cara. E ele não conseguia nem andar, nem falar. Ele obviamente tava com uma concussão, que na época ninguém dava muito valor pra concussão. Ele gritou o hike, a bola bateu na cara dele, ele foi nocauteado de novo e foi carregado pra fora do campo de novo. 2 jogadas que ele participou, nas 2 ele foi nocauteado e eu vou falar pra vocês, não foi a última. O jogo segue. 97% das jogadas do jogo foram no campo de Cumberland e nenhum dos times chegou a completar um first down. Cumberland porque simplesmente não conseguiu fazer o first down, não conseguia avançar. Mas Georgia é porque marcava um touchdown sempre antes de completar um first down. Se não era na primeira para 10, era na segunda, na terceira. Mas eles nem precisavam avançar de 10 em 10 porque eles já faziam o touchdown. Outra coisa bizarra é o kicker de Georgia, James Prius, que marcou 18 extra points só no primeiro tempo. Ele tava muito entediado, então ele chutou o kickoff numa vez e saiu correndo que nem um idiota. Ele chutou o kickoff, a bola bateu na trave, bateu no defensor, o próprio kicker pegou a bola e marcou um touchdown. E aí chegou no intervalo, o jogo tava 126-0. O técnico de Cumberland, que era o George Allen, ele foi até o Heisman e falou, Heisman, olha como é que tá, cara. Os meus jogadores estão todos ferrados, eu queria encerrar o jogo por aqui. O que você acha? E o Heisman, ele era o cara que falou uma vez, é melhor morrer como um menino jovem do que perder um fumble. E o Heisman, mesmo assim, ele era um cara de espírito esportivo. Ele topou encerrar o jogo antes, mas só 5 minutos antes. Então o último quarto, ao invés de ter 15, ia ter 10 minutos. Que gentil! E aí é verdade, os jogadores de Cumberland estavam completamente aterrorizados. Eles literalmente caíam no campo pra evitar um tackle ou pra evitar qualquer contato. Eu não sei se era medo, cansaço, qualquer coisa do tipo. Aquele quarterback que saiu inconsciente, ele voltou mais uma vez, cara. Ele recebe a bola e toca pro corredor. O corredor tá cagado de medo e toca pra ele de novo. E eles ficam fazendo isso até que um cara de Georgia faz um tackle nos dois e nocauteia o Edwards, que é o quarterback, pela 3ª vez. Um dos jogadores de Cumberland tava lá só pra impressionar os professores, ele nem devia estar lá, mas a bola chegou pra ele uma vez, só que ele não sabia as regras. Ele jogou a bola no chão e saiu correndo se esconder atrás de uma cerca. A questão é que já tinha 2 outros caras se escondendo naquela cerca também, e eles não queriam saber que eles estavam escondidos lá, então eles jogaram esse cara pra fora, e ele teve que ficar no campo, não tinha jeito. Mais pra frente, um jogador de Cumberland chamado Johnny Dog, ele foi perseguido por um cachorro no meio do campo. A questão é que em 1916 devia ter muito cachorro espalhado pelos lugares, então direto isso acontecia. E aí, pra encerrar esse jogo maravilhoso, o touchdown final foi poético. Georgia marcou e fez 222 pontos. Era só eles marcarem o extra point que eles faziam 223 pontos. Não ia ser tão poético quanto aquele 22-0 terminar 222-0. Se fosse 223 não ia ser tão legal. E era simples, era só Cumberland deixar aquele extra point ser marcado que ia ser 223. Ia ser horrível, mas não ia ter aquele toque poético. Mesmo assim, Cumberland achou uma força que
tinha dentro deles e eles tentaram impedir o extra point com uma jogada absolutamente proibida hoje em dia, que é chamado Climb the Ladder. O Climb the Ladder é o seguinte, o jogador que vai chutar, ele tá se posicionando ali e tem a linha defensiva do outro time para impedir o chute, né? Atrás da linha defensiva, eles colocam um jogador que fica abaixado assim e um outro jogador lá atrás, ele vai correr, pular nesse cara e pular o mais alto possível para tentar bloquear a bola. Deu certo. A parte triste é o seguinte, esse é o jogador antes dessa jogada e esse é o jogador depois que ele conseguiu bloquear. O cara ficou com o rosto desfigurado, mas conseguiu impedir o chute extra e com isso... Georgia errou o ponto extra e acabou apenas 222-0. Gente, esse é um dos jogos mais bizarros de todos os tempos. As estatísticas são malucas, cara. Georgia fez 32 touchdowns, enquanto Cumberland não conseguiu fazer um first down, apesar de ter mais passes completos, como eu falei pra vocês. Recentemente, na última década, muitos times, de verdade, cerca de 10% dos times, não conseguem fazer 222 pontos na temporada inteira. E além disso, tem toda essa questão emocional do Heisman enfrentando o George Allen e toda essa questão e do quanto ele estava revoltado. O Heisman se tornaria um dos principais expoentes em futebol americano, talvez no top 5 de nomes mais importantes do esporte. E é isso! Se vocês gostaram desse chocolate nesse maravilhoso dia de Páscoa, dê um gostei aí embaixo e se inscreva no canal. Mais uma vez, obrigado Bigode NFL, Trick Play Brasil e o SB Nation pelo vídeo contando essa história maluca. Se vocês querem ver o vídeo original feito pelo SB Nation, eu vou deixar aí na descrição. Eu não achei o vídeo no canal deles, eu achei o vídeo que é o único que tem no YouTube. Eu acredito que seja o oficial, então vão lá. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!